No programa de hoje, mais um episódio da série Pertencimento da Alfa TV, que mostra a história da família Parmegiani. No quadro Temática, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina fala sobre a valorização do agro nas cidades. Para combater uma virose, saiba como fazer o vazio sanitário no Maracujazeiro. Líder cooperativista catarinense é homenageado por 50 anos de serviços prestados. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. E começamos o programa de hoje com uma história de trabalho e amor pelas coisas do campo. No quarto episódio da série Pertencimento, a equipe do Alfa TV atravessou o Rio Uruguai para conhecer a história da família Parmegiani de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Veja então agora a primeira parte desta história. Essa é a querência amada da família Parmegiani, terra de céu anil e encantos mil, bem no cantinho do Brasil. Aqui, o pertencimento criou raízes e floriu. A propriedade da família, em linha creoula, é rodeada pelo lago da usina hidrelétrica de Passo Fundo. O local pertence à família desde 1961, mas ao longo dos anos tem passado de geração em geração. Bom, olha, a gente morava em Erechim antes tempo, né? Então, antes de vir para cá. E daí um irmão, que ele morava em Carazinho, ele veio convidar nós para vir arrendar aqui. E aí nós arrendemos e depois de 5 anos de arrendamento aí compramos a moradia, né? E daí seguimos trabalhando, sempre, né? Plantando trigo, soja, milho, feijão, pouco de tudo sempre se colheu, né? E aqui a gente ficou sempre cuidando, né? Então a gente afirmou assim o trabalho e continuou. Depois veio o filho foi estudar, o Adelar, e depois do Adelar, então, agora o Rafael então, se formou agrônomo, daí ele que cuida. Já é a terceira geração, né, que trabalha aqui. A cooperação que ultrapassa gerações no cuidado com a terra encontra no trabalho o ingrediente para crescer. Um dos legados que seu natalino tem transmitido aos descendentes é a importância de cooperar, ou seja, trabalhar junto. Mas é assim, tem que ser assim, tem que seguir a família junto, porque se não é junto não se faz nada, né? Que a maioria os filhos saem de casa, vão, não ficam, né, a maioria, mas ali depende um pouco do pai e dos avós, de quem se entender, né, porque é preciso se entender. O cooperativismo também está na essência de vocês? Eu acho que sim, na essência de qualquer família que se dedique à agricultura, né, porque se tu não cooperar, por exemplo, se o avô não cooperasse e não entregasse a propriedade na mão do pai e do tio, a gente não teria uma sucessão. E se eles não confiassem em mim, a gente não teria essa nova sucessão. Eu acredito que isso faz parte do senso cooperativista que tanto o avô tinha na fundação das 2 cooperativas que ele participou aqui na região, e tanto o pai passando para nós, para mim, para minha irmã, para minha família, para todo mundo.
Eu acho que isso é a essência. Se tu não cooperar, se tu não ensinar, se tu não dividir, não tem sentido. Tu tá entre família, trabalhando geração após geração no mesmo local. A cooperação é um legado que tem conquistado gerações. Seu Natalino participou da fundação de 2 cooperativas no Rio Grande do Sul e, nesse ano, associou-se à Cooperalfa. Mas eu acho muito importante ser de uma cooperativa, porque a cooperativa, o lucro é dividido, né? Uhum. É diferente do que o comércio. O comércio, ele te faz na hora e leva as coisas e pronto, né? É assim. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta segunda-feira é dia de participação do diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, Ivan Ramos. Ele comenta sobre a valorização do agro nas cidades. Tem sido voz corrente em qualquer ambiente profissional, empresarial, social, político e até nas rodas de boteco, que o agro não parou, que salvou a economia e o país, especialmente na pandemia da Covid. Na verdade, houve a necessidade de surgir um problema mundial para que as pessoas percebessem que o alimento é fundamental, que é indispensável para os ricos e pobres, brasileiros e estrangeiros, crianças ou adultos. Os produtores rurais, responsáveis pela produção de alimentos, sempre souberam da sua importância para a sobrevivência humana, mas paradoxalmente também sabem que são uma classe muito pouco reconhecida nos meios urbanos. Os gestores públicos, com raríssimas exceções, não valorizam o setor e os arrecadadores de tributos com muita frequência ignoram e até criticam o agronegócio. E com seus ímpetos arrecadatórios, ignoram que a cadeia produtiva começa lá no campo, atividade que faz girar a economia, agregando valor, movimentando outros setores e culminando com a arrecadação de impostos em várias atividades. De outra parte, a população nas cidades também tem pouco conhecimento da origem dos alimentos. Desconhece o trabalho que dá para produzir leite, grãos que se transformam em óleo, pães, carnes e outros alimentos do dia a dia. Neste dia 25 de julho, dedicado ao colono e ao motorista, 2 classes fundamentais para a disponibilidade de alimentos, precisamos reconhecer esses profissionais. A iniciativa do Grupo ND de Comunicação de criar um projeto de mídia em diversas plataformas para valorização do agro merece o apoio e consideração. Mostrar à população dos meios urbanos o quão é difícil produzir alimentos em toda a sua cadeia até chegar à mesa do consumidor é uma forma de reconhecer essa atividade. Mostrar à população que o leite não nasce no supermercado e que as carnes não são produzidas no açougue, ou que o feijão e o arroz precisam ser cultivados no campo para serem consumidos nas cidades, não deixa de ser uma homenagem ao agricultor. O projeto Agro, Saúde e Cooperação do Grupo ND, e que conta com o apoio da UCESC, da Aurora e da FECOAGRO, está sendo muito bem elogiado em Santa Catarina e quizá sirva de inspiração para que outros veículos de comunicação valorizem o agro e não apenas critiquem, abordando assuntos de forma distorcida, dando voz a colunistas e celebridades com tendências ideológicas, sem conhecimento de causa, depreciando um setor que garante os resultados não apenas econômicos, mas também sociais no país e no mundo. Que esse projeto seja mais uma homenagem ao colono nesse dia 25 de julho e que sirva de autoestima para uma categoria que trabalha diuturnamente, correndo riscos climáticos e de mercado, mas que não desiste
para garantir alimentos à população. E para a FECOAGRO, que neste dia 25 de julho completa 47 anos de trabalho, sempre em favor do agricultor catarinense, os nossos cumprimentos. Devemos reconhecer que o colono é muito importante para todos nós. E veja o que teremos no próximo bloco. Para combater uma virose, saiba como fazer o vazio sanitário no Maracujazeiro. Líder cooperativista catarinense é homenageado por 50 anos de serviços prestados. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. FECOAGRO 47 anos. Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, nos tornamos ainda mais forte. Diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a FECOAGRO, construída ao longo de 47 anos, permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. No Cicobi é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Cicobi você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Escolhas. A vida é cheia delas, né? A gente escolhe um time para torcer, uma comida preferida, quem vai estar junto com a gente para o nosso negócio dar certo. Mas tem escolhas que não são tão simples e merecem muita atenção como as eleições. Este ano tem eleição e para te ajudar a entender todo esse processo, preparamos este vídeo. Para começar, vale lembrar que aqui no Brasil ela acontece de 4 em 4 anos. E o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. A partir dos 16 também já pode votar, mas sem obrigatoriedade. Tem
gente por aí que fala que votar é besteira, que um voto a mais, um voto a menos não faz diferença. Mas não caia nessa, viu? Todo voto é importante e pode sim definir quem vai nos representar. Na hora de escolher os seus candidatos, dê preferência para aqueles que sejam éticos, competentes e que tenham compromisso com a causa cooperativista. Também fique atento aos candidatos à reeleição. Cheque se cumpriram as promessas que fizeram durante a última campanha e se atuaram a favor do cooperativismo. A OCB está aqui para te ajudar nesse monitoramento da atuação dos parlamentares em relação ao COP. Acompanhe as redes sociais do Sistema OCB e fique por dentro de todo o conteúdo que vamos lançar nos próximos meses. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O vazio sanitário do maracujazeiro é uma medida estratégica para combater a virose do endurecimento dos frutos, mantendo assim a sanidade dos pomares e a alta produtividade. Por um período de 30 dias, os produtores não podem plantar ou manter plantas vivas de maracujá nos cultivos. Saiba mais sobre o vazio sanitário do maracujazeiro em Santa Catarina nessa reportagem do programa de TV SC Agricultura. Santa Catarina, o vazio sanitário do maracujazeiro foi implantado no ano de 2020. A medida tem por finalidade controlar a virose do endurecimento dos frutos. Esta é a principal doença da cultura no mundo e, quando ocorre, ameaça a atividade nas regiões produtoras. O endurecimento dos frutos é uma doença virótica que é amplamente espalhada nas regiões produtoras de maracujá do mundo e ela causa, além do endurecimento dos frutos, ela também causa uma forte perda de vigor das plantas, com esses sintomas de bolhas, todos os sintomas causam encurtamento dos entrinós, fazendo com que a planta perca grande parte do seu potencial produtivo, fora a questão da qualidade dos frutos, que é extremamente prejudicada. As duas principais estratégias que foram para conviver e controlar essa doença na nossa região foram as do vazio sanitário, que estão publicadas desde a primeira portaria, que se referem a erradicar as plantas anualmente, renovar esses pomares de forma anual, com esse espaço de tempo de um mês entre a erradicação e o plantio da nova área, e também a produção de mudas em ambiente protegido. Então nós estamos aqui em 13 de maio na propriedade do senhor Olírio Viel, da sua família, produtores de maracujá, e vamos mostrar um detalhe super importante, que além de erradicar a parte aérea, que é o grande repositório de vírus, nós precisamos tirar a soca, como a gente diz, esse resto, é importante eliminar a planta por completo, porque senão durante o período do vazio sanitário, a planta pode rebrotar e coincidir, como é um vírus sistêmico, ele pode acarretar na contaminação das novas plantas a partir dos rebrotes contaminados. Então nós estamos aqui num viveiro, ele aqui num sistema de produção de mudas de maracujazeiro, ele fica num ambiente protegido, com tela com cobertura plástica, com tela anti-afídio,
também com antessalas para que a gente consiga controlar a entrada das pessoas, se higienizar e fazer todo o processo que é necessário e exigido pela portaria estadual do vazio sanitário. Faz quanto tempo que você vem trabalhando com produção de mudas de maracujazeiro, Ângelo? Então, o nosso viveiro aqui, a gente começou as atividades no ano de 2018, então já fazem aí 4 anos, né? E as nossas mudas aqui, elas são comercializadas, basicamente, uma grande maioria aqui na região sul do estado, com os produtores aqui, né, dos municípios aqui. E qual é o volume de produção de vocês? O nosso viveiro aqui, ele está trabalhando, a gente está produzindo em torno de 60 mil mudas. A portaria de 2020 do vazio sanitário foi publicada para regulamentar no seu primeiro momento essas regras básicas, que são a erradicação das plantas, definir o período do vazio sanitário e a renovação com mudas vindas de ambiente protegido. Depois a gente fez a revisão dessas portarias, foram feitas as revisões em 2021 e mais recentemente em 2022, onde foram estabelecidos pela SIDASC em resolução os períodos regionalizados, onde o extremo sul, a região mais próxima do pé da serra, digamos, do litoral sul do estado, e o restante do estado tem 3 datas diferentes para começo e fim do vazio. Então, nesse período de 30 dias, no estado inteiro há um período concomitante de 10 dias para garantir que a gente não vai ter nenhum problema de contaminação dos pomares por conta dessa regionalização. E o que você tem observado na prática de resultados? Então, o resultado foi assim bastante grande, sabe? Teve a questão fitossanitária de doenças, né, que melhorou bastante. Fungos e bactérias a gente passou a não ter mais, principalmente a bacteriose, virose alguma coisa, dependendo do ano. E aí isso praticamente terminou. Tem também a questão produção, que daí a gente passou a ter... Como o plantio é anual, a gente passou a ter plantas mais vigorosas, produzindo todo ano, né? E com frutos com percentual maior de comércio, né? Então, se melhorou muito mais a qualidade da produção de frutos, né? O programa de TV Estado de Excelência prestou uma homenagem ao diretor executivo da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, Ivan Ramos, pelos seus 50 anos. 50 anos de uma trajetória que enobrece o cooperativismo catarinense e brasileiro. Acompanhe agora a primeira parte desta reportagem. Ivan Ramos nasceu de uma família de pequenos agricultores lá da Barra do Leão, interior do município de Campos Novos, onde cursou o primeiro grau, que na época chamava-se primário. Concluído o primeiro grau, ele foi morar na cidade de Capinzal para dar sequência aos estudos. Lá, começou a trabalhar para custear as despesas. Fui trabalhar num posto de gasolina e voltei a estudar de noite. Então eu fiz o ginásio na época, durante 4 anos. Depois fiz a Escola Técnica de Comércio e a Contabilidade, na mesma situação, mais 3 anos, trabalhando de dia, dormindo no posto, estudando à noite. Quando terminou o ginásio e a Escola Técnica de Contabilidade, o Ivan fez concurso para a Caresc, hoje EPAGRE. Fui aprovado, fui designado para Videira, trabalhar na Caresc em Videira. Fiquei lá por 2 anos, visitando essas cooperativas e assessorando na área contábil administrativa. Aí houve uma mudança. Esse serviço de assistência que o Ivan fazia pela Caresc passou a ser feito pela OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Como eu já tinha tomado gosto pelo cooperativismo, já estava há 2 anos mais fazendo isso, já bem relacionado com as cooperativas da época, eu preferi ir para a OSESC. A OSESC abriu um escritório regional, ela fez em várias regiões também, e eu fiquei comandando o escritório de Videira. E assim fui avançando, até que quando estava
em Mafra, na Coopernorte, a gente começou a tratar das exportações de grãos. E na época existia um controle nas cotas de exportação. O governo federal tinha que autorizar, a gente tinha que ir ao Rio de Janeiro solicitar cotas. E nessas idas ao Rio de Janeiro, tinha um departamento dentro do Banco do Brasil que autorizava, chamava CASEX. A gente cruzou com o seu Auri Bodarese, que fazia um trabalho semelhante lá no Oeste, com as cooperativas do Oeste. E aí a gente começou a se aproximar e a iniciativa dele foi a seguinte: nós temos que fazer uma entidade estadual. E aí foi que surgiu o embrião da FECOAGRO. A FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, foi constituída em 1975. E o Ivan foi um dos primeiros funcionários. A primeira sede da FECOAGRO era no edifício Dias Velho, no 10º andar. A FECOAGRO ficou lá, acho que uns 2 anos. E eu criei um grau de relacionamento, inclusive político, né? Tanto que quando um dirigente cooperativista assumia algum cargo público, me chamava para ir lá também, sem perder o vínculo na cooperativa. Como aconteceu o caso do Zonta, quando o Zonta foi secretário da Agricultura, pelas 2 vezes que ele foi, nos 2 períodos do governo do Amin, as 2 vezes eu fui o chefe de gabinete dele. Depois, quando ele foi prefeito de Concórdia, chamou para ser o secretário de Finanças. E sempre teve um relacionamento. Tem algumas pessoas do setor que eu tenho obrigação, tenho que agradecer, porque, na verdade, eles ajudaram, né, a eu me desenvolver nesse setor e criar uma credibilidade. Discípulo do lendário Auri Bodarese, Ivan conviveu com as principais lideranças do cooperativismo catarinense. E com essa histórica trajetória de 50 anos de serviços prestados ao cooperativismo por Ivan Ramos, nós ficamos por aqui com o programa de hoje, agradecendo sua audiência. Continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã.